No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23, a partir do verso de número 39, diz o seguinte: Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e é por isso que estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse Jesus: Lembre de mim quando o Senhor vier como rei. E Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Que palavra poderosa! Que palavra tremenda! E eu lendo essas escrituras essa semana eu entendi algo muito forte no meu espírito, que é a necessidade do arrependimento genuíno e da necessidade de nós termos uma vida onde nós possamos nos voltar para Deus, onde nós possamos buscar em Deus uma vida abençoada. E aqui nós temos três pessoas nessa história. Nós temos os dois criminosos e nós temos Jesus. Os dois criminosos foram crucificados, um ao lado de Jesus, o outro do outro lado. Jesus foi crucificado no meio desses dois ladrões. Imagine que aquele povo estava todo ali para ver uma condenação de criminosos satisfeitos pela condenação que eles receberam, porque eles haviam cometido um crime, eles haviam cometido um delito, né? A Bíblia diz que eles eram ladrões, eles estavam ali porque roubaram alguém, porque defraudaram alguém, porque alguém sofreu prejuízo, porque alguém sofreu dano, e eles passaram por julgamentos, e a sentença que eles receberam foi a crucificação, a morte através da cruz. E a gente observa que o julgamento deles ocorreu debaixo da legalidade, eles ali tiveram as suas provas, eles tiveram as suas testemunhas, e esses dois homens passaram pelo julgamento das pessoas que deveriam julgá-los, né? Passou ali pelo sinédrio, ou seja, eles passaram por todo o ritual do julgamento que eles tinham que passar. E a sentença que foi dada a eles foi a crucificação de morte de cruz. E aí nós vemos um outro julgamento que aconteceu de qualquer forma, de qualquer jeito, né, de uma forma fraudulenta. Levantam-se testemunhas fraudulentas para condenar Jesus. E no mesmo dia que foi executado a sentença de morte para aqueles dois ladrões, também foi executado a morte, foi decretado a morte de Jesus Cristo também através da cruz do Calvário. Queridos, a Bíblia não fala, mas eu quero me dar liberdade de pensar algo para compartilhar com vocês esses momentos, esse tempo que nós vamos passar aqui ouvindo esse texto, esse vídeo, para que a gente entenda alguma coisa. Jesus passou seus dias na terra evangelizando, pregando, falando do amor do Pai, falando do plano de salvação, falando da eternidade, falando do que Deus quer que a gente viva, que a gente experimente. E talvez esses dois ladrões também estiveram ali, também puderam ter escutado essa palavra, ou a palavra repercutir através da boca de outras pessoas, do que Jesus havia dito, do que Jesus ensinou, né? E o cumprimento da lei que Jesus cumpriu, né? Quando fala ali dos 10 mandamentos, a gente vê que é condenável que as pessoas roubem, é condenável que as pessoas matem, é condenável que as pessoas cometam aqueles 10 mandamentos que a gente sabe que Deus estipulou para que a gente pudesse viver sobre ele e ter uma vida abençoada. E Jesus nos ensinou de uma forma muito prática de que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E esses dois homens não tiveram essa
empatia, não tiveram essa interpretação da palavra, a palavra não entrou no coração deles e eles roubavam aos outros, eles usurpavam das aquisições, dos bens, do que as pessoas tinham. A Bíblia também não fala o que foi que eles roubaram, mas a Bíblia diz que se eles foram condenados, eles passaram por um julgamento e tinha provas contundentes do crime que eles cometeram. E uma das primeiras coisas que eu quero dizer para vocês é que às vezes a gente tende a não nos arrepender dos nossos erros, né? A gente tende a não expressar verbalmente, a não falar daquilo que nós cometemos de errado. Não nos arrependemos, ainda mais se nós não formos pegos, aí é melhor ainda, que é aí que a gente não fala mesmo, né? Mas a gente vai se ater na história desses dois ladrões que foram pegos nos seus crimes, nos seus delitos, que passaram por esse julgamento e foram condenados. E uma das principais coisas que toda pessoa que tem erros, elas tendem a fazer é achar injusto a condenação que recebeu pelos seus crimes. A gente nunca acha justo ou um criminoso nunca acha justo uma condenação que recebe, né? Quando a gente vê ali alguns vídeos de condenação, quando é estipulado ali pelo juiz os anos de prisão, né? As pessoas elas se revoltam, né? Acham injusto pelo crime que cometeu. E certamente a gente também faz isso, né? A Bíblia diz isso, né? Quando é nos ensinado ali a relembrar a ceia do Senhor, ele fala, né? Paulo fala assim: se nós fôssemos nos condenados, ninguém seria condenado. Nós mesmos não nos condenaríamos, né? Se o homem julgasse a si mesmo, se você julgar você mesmo, mesmo você falando, expondo os seus pecados, você jamais daria uma sentença desfavorável a você mesmo. É isso que a palavra do Senhor diz lá, né, em 1 Coríntios. A gente não tende a nos condenar pelos crimes que cometemos, ainda que tenhamos provas cabais pelos nossos erros. Nós não nos submeteríamos a penas cruéis que seriam estipuladas, né? Se o homem julgasse a si mesmo, ele não seria condenado. Mas nós vimos aqui uma história onde dois ladrões, diante dos seus crimes, estavam ali crucificados. E aí entra a pessoa de Jesus, que causou um burburinho muito grande, causou um alvoroço naquele dia, e subiu aquele monte chamado Gólgota para ser crucificado no meio daqueles ladrões. Eles já estavam ali crucificados e Jesus chega, é crucificado, tem todo aquele fato cruel, né, da pessoa de Jesus passar, enfim, né, ser crucificado, colocado na cruz, ter sido estendido, e eles vendo ali e colocaram uma placa em cima da cabeça de Jesus, né, pregada na cruz, dizendo que Jesus era o rei dos judeus. E isso colocou em 3 idiomas. Sabe, e isso fez com que aqueles ladrões o insultassem. Isso fez com que aqueles ladrões começassem a zombar deles. E não só os ladrões, mas a Bíblia diz que os soldados também começaram a zombar. E eu imagino que aqueles que achavam que a condenação de Jesus era justa começou a fazer a mesma coisa, sabe, a zombar dele, a rir dele, enfim, a fazer coisas que é desagradável. E a Bíblia diz que esses dois ladrões também fizeram a mesma coisa. E chega um tempo, aí entra lá na passagem de Lucas, que um deles começa a verbalizar isso. Ele diz: mas vem cá, você não é o Messias? Então salve a si mesmo e a nós também. Ou seja, quando é confrontado, Jesus já foi insultado, já foi zombado, aí um dos criminosos olha para Jesus e fala assim: vem cá, você não é o Messias? Não é o que as pessoas diziam que você era, não era o que as pessoas que acreditavam que você era. Então você tem poder para fazer coisas poderosas. Então, se você é o Messias, salva a si mesmo e a nós também. Sabe? Me lembra agora uma passagem muito forte quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, né? O diabo falava para Jesus, né? Se tu és o Filho de Deus, né? Uma das coisas que a gente não precisa expressar para o diabo é a nossa filiação em Deus. Nós somos filhos e ponto. Nós não precisamos entrar na onda do diabo para provar nada para ele.
E Jesus fez isso, não entrou na onda do diabo para provar que ele era o Filho de Deus. Ele usou a própria Escritura Sagrada para afirmar que ele era. E Jesus já tinha passado por esse momento, né, de confronto no deserto, e aí chega na cruz. Mais uma vez o confronto vem dizendo: mas se tu és o Filho, se tu és o Messias de fato, salva a ti mesmo e salva a nós também, né? E aí Jesus não faz isso. O que acontece? O outro ladrão o repreende, dizendo: vem cá, você não teme a Deus? Porque nós estamos aqui passando pelo o castigo do crime que nós cometemos, mas este em nada cometeu crime, ele não cometeu mal nenhum, e mesmo assim ele está debaixo da mesma condenação que você e eu. Ou seja, queridos, então uma das coisas que nós temos que aprender é que às vezes nós achamos injusta a nossa condenação. Esse condenado que estava ali questionando Jesus achava injusto. Como é que eu vou morrer por um crime que eu cometi? Mas se eu tenho a possibilidade de ser salvo, então me salva, né? Outra coisa, procuramos delegar o nosso erro a alguém, sabe? Todas as vezes que a gente vê alguns vídeos, né, de crime, a gente fala, sempre vai ter um advogado de defesa que fala: mas ele fez isso porque ele precisava disso, ele fez aquilo porque ele precisava daquilo, né? Ainda mais quando é algo de roubo, ou seja, a gente sempre tende a pôr no outro uma necessidade de ser salvo do crime que nós cometemos. Nós cometemos um crime porque alguém nos proporcionou, ou por nossa necessidade nós fomos lá e cometemos o erro. E outra coisa, nós buscamos nos livrar de qualquer forma, sabe? Nós negamos, nós erramos, nós falamos, nós às vezes podemos até implantar provas falsas para nos defender, para tentar nos livrar nossa pele, né? A gente tende a fazer essas coisas, a gente tende a apagar os erros, a gente tende a apagar os nossos crimes, né? Nossas falhas, nossos pecados, tentamos cometer pecados para que ninguém veja, né? Mas o que acontece? Nós sempre colocamos isso na culpa de alguém, no cargo de alguém. Nós fazemos isso porque fulano, cicrano, beltrano, ou pelas minhas necessidades me levou a fazer isso, né? Ou seja, nós fazemos as escolhas erradas e a gente tende a colocar o motivo das nossas escolhas nas costas de outras pessoas. E às vezes nós condenamos até Deus pelo mal que nos sobreveio, né? Às vezes nós culpamos: mas vem cá, se Deus é tão bom, se Deus é tão poderoso, se Ele é o Messias, por que Ele não me salva? Por que Ele não me abençoa? Por que Ele não me tira dessa situação? Porque, né? Ou seja, nós estamos passando sobre um julgamento de pecado, umas consequências dele, né? O que nós plantamos, nós estamos colhendo, e nós ainda assim culpamos Deus pelo pecado que nós cometemos, ou pela dor e sofrimento que estamos passando, porque nós plantamos e agora estamos colhendo. É muito sério isso, né? Então é muito claro na vida desse preso, desse condenado na cruz, que ele não tinha arrependimento, ele não buscou em Deus se livrar de uma forma justa, de uma forma de arrependimento. Ele queria de qualquer forma sair daquela cruz, e ele falou assim: olha, se tu é o Messias, então salva a ti mesmo e a nós também, e ponto, sabe? Mas aí nós vemos o outro condenado na cruz, que o repreende, dizendo: você não teme a Deus, sabe? Eu acredito muito, que aqueles poucos tempo que eles ficaram ali ao lado de Jesus, alguma coisa aconteceu na alma daquele outro condenado, sabe? Alguma coisa mexeu com ele, porque a Bíblia diz que ele estava junto zombando de Jesus, mas alguma chave, alguma coisa mudou no pensamento dele para ele olhar para Jesus e reconhecer, mesmo não estando no julgamento de Jesus, mesmo não vendo as provas falsas que foram levantadas contra Jesus, ele olhar para Jesus e saber que ele não tinha cometido falha nenhuma, nenhum mal ele tinha cometido, que a crucificação dele, a condenação dele era totalmente justa, e ele reconheceu que o erro dele era justo. E ele fala, uma das coisas que ele assume: nós estamos aqui pelo mal que nós fizemos. Nós estamos sofrendo, nós estamos sendo condenados, nós vamos morrer porque nós cometemos os pecados, nós cometemos os crimes, nós fizemos o que não era para fazer. E aí,
uma das ações de arrependimento é ele aceita a condenação do erro que cometeu. Ele sabe que ele precisa passar por aquilo. Ele sabe que ele precisa pagar pelo mal que fez. Ele assume, ele declara, olha, eu errei, eu fiz o que não devia ser feito, eu cometi o que não deveria cometer. E quando a gente nos volta para Deus, a gente tem que ter esse mesmo ensinamento. Quando a gente peca contra Deus, quando a gente erra para Deus, nós temos que voltar para Deus e falar, Pai, eu errei, eu sei que eu não devia fazer isso, eu sabia, sabe, eu não cometi o pecado de forma sem ter consciência dele, eu cometi conscientemente, né? E nos voltar para Deus, e voltar. E aí agora eu estou me lembrando muito forte do filho pródigo, né? Quando ele assume o erro, ele fala, poxa, foi uma burrada minha, foi uma babaquice minha sair da casa do meu pai, pegar a parte da minha herança, gastar com tudo que era errado, mas eu me arrependo, eu vou voltar para casa do meu pai e vou pedir para que ele me aceite como um empregado, né? E volta para Deus, volta para casa do pai, volta, né? O arrependimento nos faz voltar para o lugar onde nós estávamos firmes, no lugar onde nós estávamos bem, né? Para o lugar onde nós ainda não havíamos feito as escolhas ruins e condenáveis, né? Então nós voltamos para a casa do pai. E esse moço, esse homem que estava ali do lado de Jesus, ele reconhece a sua falha e ele volta para Jesus aí, que eu falei, né? Teve uma chave que mudou no coração, na alma dele, naqueles momentos que ele estava ali do lado de Jesus, e ele olha para Jesus e fala, Jesus, lembra de mim quando o Senhor voltar como rei. Meu Deus, olha que incrível, no momento de condenação, quase morte, né, ali ele tem um insight, ele tem uma revelação, ele fala assim, não, eu tô aqui pelos meus erros, mas ele é todo poderoso, ele pode fazer algo por mim, sabe, ele é o Filho de Deus. Então Jesus, quando o Senhor voltar como rei, lembra de mim. E aí Jesus olha para ele, meu Deus do céu, Jesus se digna até, Jesus foi insultado por ele, Jesus foi ridicularizado por ele, mas Jesus olha para ele e fala, olha, eu asseguro que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Olha que lindo, Jesus tem esperança para cada uma das pessoas. Não importa, às vezes nós ridicularizamos Jesus, nós o insultamos, mas quando nós voltarmos para Jesus, Ele vai olhar para nós e vai nos perdoar quando nós nos arrependermos. Porque o processo desse jovem, desse moço, desse homem, né, ele reconheceu o seu erro e olhou para Jesus como um salvador. Ele falou assim, olha, lembra de mim quando o Senhor voltar como rei. Sabe, quando o Senhor voltar como rei, lembra de mim para me guardar, para me proteger, para fazer algo por mim. E Jesus garante para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Meu Deus, sabe, o que nós precisamos é nos voltar para Deus e procurar não cometer os nossos erros, porque às vezes nós estamos deixando para nos consertar com Deus e amanhã pode ser o nosso último dia. Ou hoje pode ser o nosso último dia, ninguém sabe quando vai ser o nosso último dia. Então é por isso que é importante a gente nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar para Deus. Volte-se para Deus, olha para o Senhor, sabe? Olha para a cruz que está do seu lado, tem um Salvador ali pertinho, sabe? Se arrependa dos seus pecados e peça ajuda dele. Pai, perdoa, porque todo o mal que eu cometi, eu me arrependo e eu sei que eu vou passar pelas consequências dele, mas me ajuda, esteja comigo quando esse mal sobrevier sobre mim, para que seja mais fácil passar por esses momentos de luta. E Jesus fala, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ou seja, suas dores vão findar quando nós nos arrependermos, quando nós nos voltarmos para o Senhor. Mas para isso precisa de arrependimento genuíno, sabe? Para isso precisamos nos voltar para Deus. Então que essa palavra encontre espaço no teu coração, que o Senhor te abençoe. E eu quero deixar uma mensagem muito aberta para você, no sentido para que você possa pensar sobre ela. Se você está tendo uma condenação, se você está passando por um momento de condenação de pecado, olha para a cruz. Jesus já não está mais na cruz, porque Ele já morreu para nos libertar. Ele já está vivo entre nós, sabe? Então que você possa olhar para Ele e falar, Pai, me perdoa, eu me arrependo de todo o mal que eu cometi. E que o Senhor possa me perdoar, para que eu possa ser livre dessa condenação e morar contigo eternamente. Amém? Fica com Deus, que essa palavra te alcance no nome de Jesus. Amém.